vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que sempre estão conosco, pedindo que, durante a realização do nosso encontro, nós possamos receber em nossos lares essas energias que eles sempre, com a sua presença, acabam nos propiciando. E que nós possamos trazer essas energias para dentro do nosso lar. Que assim seja. Hoje, então, nós estamos continuando o capítulo 4, né? É um capítulo bem grande, na verdade, que fala sobre a pluralidade das existências, ou seja, é um capítulo que vai nos provar que a gente não tem uma só vida terrena, mas várias vidas, né? E hoje nós vamos tratar das semelhanças físicas e morais. Eu queria, antes da gente entrar no tema propriamente dito, dizer que eu entendi esse capítulo sob duas óticas. Primeiro, Kardec quer explorar a questão da semelhança moral que nós temos muitas vezes com os nossos familiares. Essa vai ser a maior parte dessa discussão. E depois, no final, ele vai explorar as semelhanças físicas que nós possamos ter com o corpo que nós tivemos na última encarnação. Então, por isso que o capítulo chama-se Semelhanças Físicas e Morais. Os morais em relação à família e as semelhanças físicas em relação à minha vida anterior. Porque nós sabemos que a minha semelhança física com a família, a gente já sabe que tem, né? Isso que prova a biologia. Nós não precisamos consultar os espíritos, né? Então, essas semelhanças físicas não dizem respeito à semelhança nossa com os nossos familiares, tá? Mas sim com o corpo que nós habitamos na última encarnação. Vamos falar um pouquinho também das palavras que vão ser usadas, né? Kardec usa primeiro essa palavra, semelhança. E aí, o que é uma semelhança? É uma afinidade, uma parecença, uma igualdade, né? Então, quando eu sou semelhante a alguém, eu posso dizer que eu sou afim, certo? Por exemplo, nós aqui temos uma semelhança. Todos nós apreciamos estudar o livro dos Espíritos. Essa é uma semelhança. Portanto, esse desejo de estudar o livro dos Espíritos, nos torna espíritos afins, ou seja, parecidos, análogos, similares e semelhantes nesse aspecto. Kardec vai falar da semelhança, falando muito dos nossos, quando ele fala da semelhança moral, falando dos nossos pendores. Então ele vai procurar examinar quando é que a gente é semelhante ou quando é que a gente é afim por conta da semelhança que existe nos pendores que nós temos. O que são pendores? Tendências, vocações, inclinações para o bem ou para o mal, propensões, predisposições, interesses, disposições, impulsos. Então é disso que nós não estamos falando. Quando é que a gente é semelhante no aspecto moral ao nosso familiar por ter afinidade ou por ser parecido com ele nas tendências, nas inclinações para o mal ou para o bem, nas disposições e nos impulsos. É isso que Kardec vai explorar. Muito bem. Vamos falar, então, primeiro das semelhanças morais com os familiares, tá? Sendo que a última pergunta desse item ainda fala em semelhança moral, mas daí ele fala da nossa semelhança moral nesta encarnação com nós na outra encarnações. Mas primeiro vamos ver as semelhanças morais com os familiares. Então, a primeira pergunta lá, 207, que inicia esse capítulo, Kardec pergunta se os pais transmitem aos filhos essa semelhança moral. E daí a gente sabe que não, né? Os pais transmitem a semelhança física. Isso, como eu disse, a biologia nos explica. Mas a semelhança moral não é transmitida, porque isso é uma aquisição de cada espírito. Então, os pais, eles não transmitem para nós qualquer sentimento, qualquer impulso, qualquer interesse. Isso é particular nosso. Por quê? Porque o espírito não procede do espírito, certo? O que existe entre nós é consanguinidade. Ou seja, o que existe entre nós vai dar ocasião da semelhança física, né? Muito bem, então ele faz uma segunda pergunta que deriva dessa,
Ele diz, mas se não tem, se o pai não transmite essa semelhança na moral, por que tem filhos que são tão parecidos com os pais no sentido moral? E a explicação que os espíritos nos dão é que os espíritos que se reúnem numa família, eles são simpáticos. A maior parte das vezes eles são espíritos simpáticos. Ou seja, eles são espíritos afins. Ou seja, eles são espíritos semelhantes. E essa semelhança atrai eles para a mesma família. Então, por exemplo, nós estamos aqui atraídos por uma semelhança, pelo gosto, pelo estudo. Quando nós escolhemos a nossa família, ou a nossa família espiritual, falando com mais propriedade, aqueles que nós procuramos quando desencarnamos, nós vamos procurar aqueles que têm os mesmos gostos, as mesmas tendências que nós. E é normalmente com esses espíritos que a gente reencarna. Por isso que a gente tem essa semelhança entre pais e filhos, e nós vamos ver adiante que também nós temos entre irmãos. Tá? Muito bem. Aí a pergunta muda um pouquinho. Ele pergunta assim, tá, então, até o filho nascer, a moral não é dada pelo pai. Mas é a partir do momento que o espírito nasce, daí os pais podem transmitir essa semelhança, podem transmitir alguma moral para o filho, podem transmitir os seus pendores morais para o filho, ou seja, exerce influência sobre o filho. Daí Kardec vai nos remeter a uma coisa que é enfatizada nessa questão, mas é enfatizada em outras do Livro dos Espíritos, como é o caso da 383 e 385, quando ele diz, não, depois que o filho nasce, ao contrário, os pais têm que contribuir com essa educação moral. E diz mais, é uma missão do pai transmitir ao filho a educação moral. Então, isso constitui uma tarefa, uma missão. E se o pai não faz isso, eles vão se sentir culpados, ou pelo menos serão responsáveis por verem uma tarefa que deveria ter sido cumprida não ser cumprida. E lá na 385, os espíritos vão dizer que o sentimento do pai é exatamente de sofrimento, porque ele vê o seu filho que ele ama sofrendo porque ele não foi devidamente educado. Esse é o castigo. Essa é a consequência que nós temos quando nós não exercitamos o dever, a missão de educar os nossos filhos. Porque a gente lá na frente vai ver eles fazendo coisas erradas e isso vai, certamente, nos ferir, porque ninguém quer ver um filho passar trabalho nem dificuldade. Muito bem. A 209. Por que se os pais são bons, eles não atraem só filhos bons? Só filhos, espíritos bons para reencarnar. Quando nós temos o casal, que os dois são espíritos que já tendem mais para o bem do que para o mal. Aí eles dizem que muitas vezes um espírito mau, ele pede para reencarnar numa família boa. Por quê? Porque a esperança dele é que, tendo pai e mãe de boa índole, eles consigam, através dos conselhos, através da educação, né, através do diálogo, convencerem ele a ir por um caminho melhor. Então, o espírito, que é mais inferior, ele pede essa boa família como uma oportunidade para ele progredir. E Deus, muitas vezes, concede esse pedido para ele. E aí, na questão seguinte, nós vamos ver por que o espírito concede. Olha, se o espírito... por que Deus concede? Se Deus concede é porque há um motivo, né? E esse motivo, muitas vezes, pode ser uma ligação entre o espírito dos pais com o filho, ou pode ser realmente uma provação para os pais. Então, é o que nós vamos ver aqui mais adiante. Ó, vamos ler primeiro a última frase, onde diz ali, ó, maus filhos são uma aprovação para os pais. Então, aqueles pais que já são de bem e que aceitam um filho que ainda é inclinado ao mal na sua família, eles fazem isso a título de provação. O que a provação faz conosco? A provação faz com que a gente adquira adiantamento. Então, para eles é uma oportunidade, certo? Vamos ler toda a questão 210, né? Ela pergunta se o pai e a mãe, pelo pensamento e pela prece, pode atrair um bom espírito para o reencarno.
E eles dizem não. Mas por que não? Por que a prece, nesse caso, não funciona? Porque os nossos filhos são sempre aqueles filhos que nós precisamos que venham no nosso seio familiar. Normalmente são aqueles que a gente já antecipadamente planejou que viriam para o nosso círculo familiar. Então, se a gente orar, se a gente pedir, se a gente manter pensamentos firmes de que venha um filho de boa índole, um filho com tendência só ao bem, e esse não for o melhor caminho, não for o caminho que nós planejamos para a nossa encarnação, isso não irá acontecer. Mas ele diz o seguinte, ó, que a prece, a oração, pode melhorar o espírito daquele filho. E é isso que nós deveríamos pedir na oração. Pai, mesmo que tu me dê um filho mais difícil, faça com que ele vá criando essa compreensão e vá criando essa capacidade de receber melhor a educação que eu vou dar para ele. Isso a gente pode fazer até mesmo antes da concepção, porque o espírito muitas vezes começa a conviver com a família já antes da concepção. Mas com certeza a gente pode fazer isso com muito sucesso a partir da concepção. Não precisa esperar o filho nascer. O espírito ali, naquele momento, já está sendo educado. Qual é o elemento que mais desencadeia a educação? O amor. Um espírito que tem uma tendência ao mal, quando ele é amado, ele vai sentir com maior desejo a sua melhoria. Aliás, o livro dos Espíritos nos ensina que o que nos torna egoísta é nós sermos tratados com egoísmo. O contrário do egoísmo é o amor. Então, quando a gente não é tratado com egoísmo, assim com amor, a gente tende a diminuir em nós o egoísmo, que é a raiz de muitos dos males que os espíritos, ainda inclinados ao mal, ainda possuem. Então, ele tenderá a exercitar menos o egoísmo dele. Na continuação, a 211, de onde deriva a semelhança entre o caráter e, portanto, a parte moral que tem entre dois irmãos? Ou seja, por que dois irmãos são tão parecidos do ponto de vista moral? Essa questão já foi abordada. Porque os irmãos também se procuram por simpatia, assim como pais e filhos, assim como todo o núcleo familiar se procura, em primeira instância, como primeira regra, eles buscam reencarnar no meio de espíritos simpáticos. E a gente se sente feliz quando está no meio das pessoas que são simpáticas. Ninguém se sente feliz por estar no meio dos antipáticos, né? Então é uma tendência natural que a gente procure espíritos que nós desejamos estar com eles porque nós sentimos bem. Isso funciona também para os irmãos, né? Vejam que isso não é regra, né, gente? A gente já viu numa questão anterior que muitas vezes um espírito com tendência à imperfeição pede para nascer numa família que os irmãos e que pai e mãe já estão mais adiantados. Bom, aqui é uma pergunta bem específica que diz respeito àquelas crianças que nascem ligadas uma à outra, muitas vezes dividindo até um órgão, né? Então, exemplo, né? Eles têm um coração que funciona para os dois. Então, elas são ligados, né? A gente vê que existem bastante casos já registrados. A pergunta é, ali tem um espírito ou dois espíritos? E a resposta dos espíritos é, tem dois. Cada corpo está sendo animado por um espírito, mesmo que parte do corpo seja dividido entre eles, né? Nós aqui ainda faríamos um comentário adicional, que isso muitas vezes é exatamente derivado de uma situação de provação ou de expiação de espíritos que são muito afins, são muito semelhantes, que realmente têm essa propensão a estarem muito ligados, muito unidos, e isso acaba se manifestando no corpo físico como uma deformidade na formação, né? Mas eles dizem, nos parece que é o mesmo espírito, que eles são semelhantes. Eu disse que normalmente esse caso se dá quando eles são muito afins. Então a gente vai conversar com um, conversar com o outro, parece estar conversando com o mesmo, porque eles são muito parecidos do ponto de vista das suas tendências, mas são sempre dois, né? Porque há dois cérebros manifestando os pensamentos de duas mentes de espíritos distintos. 213. Nos gêmeos, quando os gêmeos têm um tem aversão pelo outro, né? O que ali acontece?
Primeiro dizer, ó, não é regra nem a aversão e nem o afeto. Não há uma regra. Gêmeos podem se amarem muito, que eu acredito que seja o caso que a gente mais conhece, espíritos que são gêmeos e têm uma afinidade muito grande, e existem gêmeos que têm uma aversão. Então, não há regra, né? Eles podem ser simpáticos ou antipáticos, né? E alguns que são antipáticos ou que ainda, por serem espíritos maus, adquirem ou têm facilidade de ser antipático com qualquer um, inclusive com o irmão, às vezes resolvem vir juntos no palco da vida. Como não tem regra, pode acontecer de vir dois espíritos que já têm um grande amor entre eles, pode acontecer de vir espíritos que são antipáticos, e pode acontecer de vir espíritos que não têm ligação entre eles, mas por serem ainda imperfeitos, eles têm essa aversão porque eles não se dão muito bem com praticamente ninguém, né? Por essa imperfeição que eles ainda carregam. Bom, e aí a pergunta, então, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas imagino que na época, na França, no contexto de Kardec, existiam histórias a respeito das crianças lutarem ainda na barriga da mãe. Aí ele responde, isso é alegoria, isso é fantasia, ilusão. Até porque a gente sabe que o espírito, durante o período de gestação, ele não está totalmente ligado ao corpo físico, e ele gosta de uma certa liberdade. Então, eles não precisariam brigar no ventre da mãe, né? Eles poderiam ter as desavenças em qualquer lugar, uma vez que eles têm essa ainda possibilidade, né, de terem alguma movimentação durante esse período. Eles só vão estar realmente presos ao corpo no momento da reencarnação e especialmente quando a gente está acordado, né, quando a gente está no estado de vigília. Então ele diz, ó, não leva muito em conta essas histórias que o povo conta aí, porque elas não têm nada de real, né? Elas demonstram que há crianças, há gêmeos que já têm um problema de afinidade já desde o ventre. E aí ele pergunta sobre esse caráter, essa característica moral comum, essa personalidade comum, no ponto de vista moral, que a gente nota em povos. Um povo inteiro, por exemplo, que tem um exemplo, um espírito bélico, como a gente, por exemplo, conheceu civilizações que se destacavam, por exemplo, no caso de Roma, onde havia uma tendência natural daquele povo em ser um povo com tendência mais bélica. Nós poderíamos citar aqui Esparta, todo mundo vai lembrar da cidade da Grécia, Esparta, por esse espírito bélico, né, do cidadão ser voltado para a guerra. Por que se dá isso? Um povo inteiro voltado, semelhante numa mesma característica moral. Aí a resposta, que assim como os espíritos se agrupam em famílias por esses pendores, né, que nós vimos que são as inclinações, os gostos, o povo é uma grande família. E muitas vezes a gente acaba reencarnando num determinado povo, ou se preferir numa determinada cidade, ou se preferir num determinado país, por essas simpatias, por essas tendências iguais, por essa afinidade. E aí, quando você junta um monte de gente que tem a mesma afinidade, como o exemplo que eu citei para a guerra, acaba que todo o povo tem essa característica, como, por exemplo, Atenas já era voltada para a filosofia. Todo mundo que reencarnava ali, reencarnava porque era simpático ao estudo, a apreciar o estudo da filosofia. Então, assim também acontece. Então, quando a gente fala mal, por exemplo, do nosso país, no nosso país todo mundo tem tal defeito. A gente tem que examinar se a gente também não tem, né? Porque a gente provavelmente procurou os nossos afins. Então, aí tem um pequeno comentário que diz, na tendência que apresentam os membros dessas famílias, né, ou desses povos para se unirem, é que está a origem da semelhança. Então, são semelhantes nas tendências que eles possuem. Tá? E aí ele faz uma pergunta para nós entender melhor. Espíritos bons e humanitários vão preferir reencarnar com outros espíritos bons e humanitários ou vão preferir reencarnar com espíritos que sejam rudes e grosseiros?
Eles só vão preferir com rudes e grosseiros para ele representar uma aprovação que vale adiantar o seu aperfeiçoamento, porque senão todos nós procuramos escolher aqueles que nós somos afins, ou seja, aqueles que são bons e humanitários vão escolher reencarnarem com outros bons e humanitários como eles. A 216, em suas novas existências, o espírito conservará o caráter moral de suas existências anteriores? Vejam que aqui agora já estamos começando a fazer uma alusão do espírito com a sua última encarnação. E a pergunta nos parece, a princípio, meio lógica. Porque a gente sabe que o espírito, do ponto de vista moral, ele não vai para trás. Então, por óbvio que ele, hoje, tem que ter alguma semelhança com o que ele foi ontem. Mas vejam a resposta. A resposta, ela diz, não no sentido de que nós possamos perder alguma coisa das conquistas morais. Ele diz que a gente pode adquirir. Então, a gente só não será semelhante ao que nós fomos do ponto de vista moral na última encarnação se a gente mudar para melhor. Daí a gente perde a semelhança, porque a gente se modificou, porque a gente se melhorou. O contrário não existe. O que pode existir é mudança de posição. Então, se na última encarnação eu era senhor e nessa venho escravo, pode mudar meu gosto. E mudando o meu gosto, pode ser que seja difícil me reconhecer. Mas as minhas conquistas morais eu não perco. Eu posso adquirir mais aperfeiçoamento do ponto de vista moral. Então, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir analogias, que essas analogias, do ponto de vista moral, podem se modificar somente pelos hábitos da posição. Então, talvez um escravo seja um pouco mais rude na sua comunicação que um senhor, né? Ou pode acontecer que alguém que é orgulhoso e mau se torne humilde e bondoso, ou seja, se melhore. E aí nós também não vamos conseguir encontrar essa semelhança tão direta. Bom, na sequência, as perguntas vão explorar essa semelhança física do corpo que eu tenho hoje com o corpo que eu tinha na última encarnação. Então, 217. Conserva o espírito traços do ponto de vista físico das encarnações posteriores, ou anteriores, né? Ele conserva esses traços nas posteriores. Então, nosso corpo é parecido com o corpo que a gente tinha nas últimas encarnações. E aí ele fala que o novo corpo que a gente forma para viver uma nova encarnação não tem nada a ver com o corpo que a gente habitou na última encarnação. Isso tem uma explicação muito simples, né? A biologia. A gente teve que se apropriar dos genes do pai e da mãe. Então, nós vamos ser parecidos fisicamente com o pai e com a mãe. Mas ele chama atenção para uma coisa. O espírito, nós sabemos, ele molda o perispírito. E o perispírito molda o corpo. Então, algumas coisas podem, não do ponto de vista meramente físico, mas podem nos mostrar uma semelhança do ponto de vista da observação geral. Por causa disso, porque o espírito vai se refletir em qualquer corpo que ele tenha. Então, essas capacidades que o espírito tem, ele acaba modelando o corpo, sobretudo o rosto. E aí o livro do Espírito vai falar especialmente os olhos, tá? Então, o semblante, veja, não é uma parecença física, mas o semblante de uma pessoa numa encarnação e na outra pode ser muito semelhante. Tá? E aí eles falam assim, ó, como é que acontece essa, como falou na questão anterior, essa capacidade do espírito se refletir no corpo? Então, diz assim, ó, você pode observar a pessoa aqui, do ponto de vista físico, pela biologia, pela herança genética dos pais, ela é excessivamente feia. Mas se naquele corpo feio habita um espírito bom, nós tem naquela pessoa feia alguma coisa que agrada. Porque a gente pressente a característica moral através da energia que ele nos envia. Isso é uma semelhança, mas não uma semelhança realmente física. Né? É assim como eu disse que pode acontecer o contrário. Eu posso ter um homem de bem
né? Sobre um exterior totalmente disforme. Então, as duas coisas podem acontecer. Nenhuma relação existe, guarda o corpo, que a alma toma numa encarnação, com o corpo que eu tive na encarnação anterior. O que ocorre é isso, as qualidades do espírito podem vir a modificar um pouco a apresentação do órgão, simplesmente isso. E aí pode imprimir um semblante, por exemplo, né, e até um conjunto de maneiras. Às vezes até, por exemplo, a maneira de andar. A maneira de andar pode ser uma característica que acaba sendo física, que a gente pode ter semelhança com o que a gente tinha na última encarnação. E aí ele vai insistir nisso, né? Sobre um humilde inventório, né? Nós podemos ver a expressão de grandeza e dignidade, e numa vestimenta senhoril se pode verificar baixeza e ignomia. Ou seja, certas pessoas saídas das mais ínfimas posições tomam sem esforço nenhum os hábitos e maneiras da alta sociedade. E outras, apesar do nascimento e de receberem a melhor educação, se mostram deslocadas quando estão numa sociedade mais elaborada. Muito bem. Gente, não sobrou muito tempo para comentário, mas eu acho que a gente tinha uma pergunta ali. A pergunta aqui eu acho que é da Ana Paula, né? Como funciona no casamento? Marido e esposa que se amam, porém não têm afinidade. Como com a família do marido, não tem amizade, também estão incluídos na mesma linha de pensamento? Sim e não, né? Essa aqui é bom ser bem ambíguo. Vamos lembrar que nós vimos os dois casos, né? Nós vimos o caso da família que se reúne por afinidade e da família que se reúne por provação. No casamento nós temos a mesma coisa. Porque o período de aproximação do casal, a gente sabe que é revestido de uma certa causalidade, ou seja, até os filhos que a gente se comprometeu para que reencarne na nova encarnação, quando o pai e a mãe se conhecem lá antes de namorar, os filhos já estão ali, né, muitas vezes, procurando interferir para que os pais venham a se casar, porque esse é o compromisso, né? Nesse caso, se for só provação, esse conjunto de coisas pode encaminhar alguém para o casamento, acreditando numa afinidade que muitas vezes no futuro vai se revelar que não existe. Mas quase em regra, marido e mulher se atraem por afinidade. Essa é a regra, né? A gente procura alguém com quem a gente se sente bem. Então, por exemplo, a menina que gosta de sair, de ir dançar todo sábado, ela vai procurar um rapaz que gosta de dançar todo sábado. O rapaz, por sua vez, que não gosta de sair, né? Ele vai procurar uma menina que não gosta de dançar. Então, a gente vai para o casamento, ou deve ir para o casamento em busca de alguém que tem afinidade com a gente. Essa é a regra. Existem exceções, sim. Muitas vezes essas exceções são planejadas por uma necessidade kármica, mas o que acontece, quase em regra, é que nós temos dificuldades de relacionamento com quase todas as pessoas. Nós ainda somos carregados da imperfeição. E às vezes a gente acha que aqueles com quem a gente mais convive é com quem a gente mais está desajustado. Mas não, é só a pessoa com quem a gente mais convive. Então, o que eu quero dizer? É mais difícil conviver com a esposa que fica o dia dentro de casa com a gente do que com o vizinho que a gente vê uma vez por semana. Do que com o parente que eu vejo uma vez por mês. Essas nossas dificuldades se acentuam mais com aqueles que estão mais em convívio com a gente. A gente tem que ter essa capacidade de observação. Não por outro motivo, às vezes a pessoa se separa, casa e constrói um casamento exatamente igual. Porque ele vê no casamento refletidas as dificuldades dele, e não os problemas do outro. Mas sim, eu acho que vale a mesma regra. Os casamentos se dão por provação, né, quando ambos assumem esse compromisso, e os casamentos se dão, em maior parte, como a família, na maior parte, se caracteriza pela afinidade, também se dão por afinidade. Afinidade não quer dizer que a gente supere todas as dificuldades. Por exemplo, se eu sou muito irritado, eu vou procurar alguém que é irritado. Isso é uma afinidade. E isso vai gerar sérios problemas de convivência.
Se eu sou orgulhoso, a tendência é procurar alguém que é orgulhoso, é uma afinidade. Mas isso vai me gerar muita dificuldade nos meus relacionamentos. Então, a gente tem que observar que afinidade não é solução. Afinidade é ser parecida, é ser semelhante. Às vezes pode trazer, se é uma semelhança para o bem, ótimo. Se é uma semelhança numa imperfeição, é mais dificuldade. A dificuldade se amplifica. Eu vou encerrar, gente. Está no nosso horário, depois então a gente pode continuar conversando. Para encerrar, vou agradecer a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais que estiveram conosco, e pedir que todos nós, que a humanidade que habita na Terra e hoje passa por essa dificuldade da pandemia, possa receber os auxílios dos amigos espirituais que nunca nos faltam, para que nós tenhamos coragem e serenidade para passarmos por esse momento de dificuldade, convictos de que dias melhores nascerão das dificuldades atuais. Que assim seja.